Qual a melhor forma de substituir farinha de trigo? Primeiro, é importante você pensar: você estudou, você viu em alguns vídeos que glúten é ruim para sua autoimune, que vai te afastar da remissão. De fato, é o alimento número um que você deve evitar. Não só evitar, mas excluir da sua vida. A farinha de trigo e tudo que contém glúten. Só que é importante você, ao fazer essa modificação, pensar que você, além de tirar o glúten, que você não deve trocar um alimento ruim com glúten por um alimento ruim sem glúten. E eu vejo que as pessoas acabam se corrompendo muito isso. Porque na indústria de alimentos, inclusive essa indústria fit, ela também é uma indústria de alimentos. Então, ela acaba por fazer substituições que, ao ela colocar aquilo no rótulo, ela te induz. Não que ela te induz, ela não quer dizer que ela esteja mentindo, mas ela faz substituições ali que deixam com a cara de que aquele alimento ali industrializado, que não tem glúten, que não tem lactose, é bom. Mas o que, que você precisa fazer para você não ser, não é enganado, não acho que seja de má fé, porque muitas vezes a pessoa que está fazendo aquilo, ela não sabe que aquilo é ruim também. É criar o hábito de ler o rótulo. Porque se você não. Eu pego muito no pé dos meus alunos e dos meus pacientes com isso. Pego muito no pé. Eu sou a chata do rótulo. Eu sou a chata do rótulo, porque a gente tem que ser. Isso não quer dizer que você nunca tenha que comer nada que é porcaria. Eu como, mas não se engane, não se iluda, não troque gato por lebre. Tenha a consciência de ler rótulos. E quando eu falo rótulo, as pessoas se atêm, sabe ao quê? A tabela de informação nutricional. Sabe aquela tabelinha que tem, que está escrito quantas calorias, quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de sódio? Beleza, aquilo é uma tabela de informação nutricional. Mas sabe o que é mais importante do que aquilo lá? É logo abaixo daquela tabelinha tem a lista de ingredientes. E através da leitura daquela lista, você vai saber o que tem dentro dessa embalagem aqui. Porque se você não lê aquela embalagem, você vai ser comprado pelo rótulo. E no rótulo, pode escrever o que quiser. Não estou mentindo se eu escrever que é sem glúten, que é sem lactose. Não é uma mentira. Ok, mas o que tem aqui? Eu quero saber o que tem aqui. Então você tem que ler, você tem que ler. E quando você vê, e você não precisa ser profissional de saúde, nutricionista para isso. É lógico, você não vai saber o que é tudo aquilo. Eu também não sei o que é tudo aquilo. Quem sabe é o engenheiro de alimentos, que foi quem estudou para colocar aquilo ali dentro do pacotinho de forma que ficasse gostoso, fofinho ou crocante, que não mofasse, que conservasse, que ficasse cheiroso. Tudo isso quem faz é a indústria de alimentos, é um engenheiro de alimentos por trás disso. Então, você tem que ler. E quando você vê que tem muita letrinha, siglazinha, nomes que você não sabe o que é, eu já te digo que com muita, não certeza, mas você vai ter 90% de chance disso não ser algo bom, porque você não sabe o que é. Não é alimento, comida tem nome de comida, batata doce, ovo, né? Ou então farinha de trigo, farinha de arroz, isso você sabe o que é. Farinha de amêndoas. Agora, quando tem lá lectina de soja, óleo de palma, edulcorante, acesulfame, conservante, estabilizante, letrinhas que eles substituem às vezes por nomes por siglas, ENS, ISS 1780,
pode saber que é um produto que está recarregado de aditivos. Então, é isso que você tem que se atentar num rótulo. Comece a criar esse hábito. Se você não sabe o que é, você pode, sozinho, sendo leigo, identificar o que tem ali dentro desse rótulo que você está comendo. Então, não troque um produto ruim de trigo com glúten por um produto ruim sem glúten. Você pode consumir um bolinho sem glúten cheio de aditivo, cheio de corante, cheio de adoçante, tá? Então você precisa adquirir essa consciência, isso só você pode fazer por você. Porque não tem como você ficar a vida inteira mandando rótulo para um nutricionista ver se tá bom ou não tá. Adquira esse hábito, tá bom? Mas respondendo a pergunta, qual a melhor farinha para substituir farinha de trigo? Eu gosto muito de fazer uma mescla da farinha de amêndoas, que é uma farinha de gordura, com uma farinha de carboidratos, por exemplo, com polvilho ou uma azaia, que é feito da mandioca. Fazer essa mescla, porque o legal é ter essa mescla, né? Ou uma goma de tapioca. Então você vai ter os dois estímulos, a gordura e o carboidrato, para substituir essa liga da farinha de trigo. Exatamente na mesma consistência que o trigo, não vai ficar, porque é justamente o glúten que faz essa massa expandir e ficar fofinha. E é justamente isso que o que faz mal com o trigo. Então, querer aproximar muito isso não vai dar certo, tá? Então, faz um pãozinho aqui na minha rede social, eu coloquei a receita de um pãozinho de batata doce com alho. Ele é feito de batata doce, farinha de amêndoas e farinha e polvilho e alho. Fica um pãozinho muito saboroso. Então você pode pegar receitas convencionais à base de trigo e trocar por farinhas sem glúten. A farinha de arroz eu não sou muito fã, porque primeiro porque o arroz tem lectinas, segundo porque é uma farinha pobre nutricionalmente. Ela não tem glúten, mas ela não tem nada que agregue na sua nutrição, tá? Então não é que você não pode utilizar nada de farinha de arroz, mas utilize uma farinha misturada ali, coloca uma de amêndoas para ter um baixo índice, um índice glicêmico mais moderado, porque se for só arroz, você vai dar uma carga de carboidratos lá em cima. Isso vai estimular muito a sua insulina. Todas as vezes que você estimula demais a sua insulina, que você faz esses picos de insulina, você está estimulando uma série de cascatas de mecanismos inflamatórios dentro de você que vão te dificultar a remissão. Se você dá pico de insulina, se você está estimulando substâncias inflamatórias, você está se afastando da remissão.